Fala superaluno e superaluna, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo de Geografia e hoje nós vamos continuar conversando sobre o processo de globalização, porém de uma ótica um pouco diferente do habitual. Nós vamos falar sobre o processo de globalização não como um produtor de riquezas, luxo ou como um paraíso da informação e da tecnologia, mas sim como um produtor de desigualdades. Vamos lá entender como que isso pode acontecer? Você já viu nas nossas primeiras aulas que a globalização é o momento em que os fenômenos passam a ter abrangência mundial. Empresas, mercadorias, pessoas, riqueza, tudo isso começa a circular de modo muito mais rápido e por muito mais países. Mas superaluno, se tudo isso se globaliza, por que não a pobreza também? Difíceis condições de vida de grande parte da população também são globalizadas. Mas o que eu quero dizer com a palavra pobreza? Bem, a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, afirma que a pobreza envolve mais do que a falta de recursos e de rendimentos que garantam meios de subsistência sustentáveis. A pobreza se manifesta através da fome e da malnutrição, do acesso limitado à educação e a outros serviços básicos, a discriminação e a exclusão social, bem como a falta de participação nas tomadas de decisões. E a globalização é apontada como principal causa do aprofundamento de desigualdades socioeconômicas internas, tanto nas nações mais ricas e industrializadas, quanto nas nações mais pobres e subdesenvolvidas. Conseguimos perceber isso claramente com alguns números. Acompanha comigo. Aproximadamente 780 milhões de pessoas no mundo inteiro vivem abaixo do limiar internacional da pobreza, ou seja, com menos de $1,90 por dia. Convertendo para o valor atual da moeda brasileira, o real, isso dá em torno de aproximadamente R$10. Lembrando, esse valor é por dia. Hoje, um prato de comida simples é mais caro do que isso, para termos uma ideia. Podemos também ver um exemplo da cidade de São Paulo, onde a expectativa de vida em uma comunidade como Paraisópolis chega a ser 10 anos menor que a expectativa de vida do bairro do Morumbi, um bairro vizinho à comunidade. Superaluno, essa diferença é realmente bem chamativa, não é? E você acha que riqueza e pobreza estão distantes um do outro? Na verdade, superaluno, o espaço geográfico contém tudo isso ao mesmo tempo. Não existe um país ou uma metrópole totalmente rica ou totalmente pobre. Nosso mundo é desigual e possui todos esses elementos em um mesmo território. Quer um exemplo? Em nossa cidade, existem bairros em que o asfalto é de qualidade, o sistema de esgoto funciona, a iluminação pública está funcionando todas as noites, assim como praticamente não falta energia. Em outros bairros, entretanto, a realidade não é a mesma. Os ônibus têm horários mais demorados, as ruas estão em piores condições, talvez falte água todas as noites, e toda essa desigualdade dentro de uma mesma cidade. E ainda se tratando de um país latino-americano como o Brasil, as condições de vida da população são extremamente desiguais. Aqui, a história econômica envolvendo a colonização dessas terras e elementos como a raça e a cultura são preponderantes para a permanência dessa desigualdade. Negros e indígenas, por exemplo, têm menores chances de entrar em universidades ou conseguirem empregos bem remunerados do que uma pessoa branca e com acessos a estes meios. Não à toa, a América Latina foi apontada como a região do mundo com a maior desigualdade de renda no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, lançado em dezembro. Podemos dizer que as desigualdades globais atuais derivam de processos históricos? Absolutamente sim, superaluno. As regionalizações mundiais que dividem o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, países do norte e países do sul, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, são como uma herança do processo de divisão internacional do trabalho, a DIT. Vamos voltar um pouco no tempo para entender essa história? Após o processo de descolonização, de independência das antigas nações colonizadas, as antigas colônias se tornaram autônomas politicamente, porém não deixaram de ser dependentes no sentido econômico. Quem era colônia se tornou subdesenvolvido, emergente, periférico ou terceiro mundo. Quem era metrópole continuou em seu papel de dominância, sendo agora primeiro mundo, desenvolvido ou central. Vale a reflexão, não é? A globalização, portanto, possui uma relação direta com o subdesenvolvimento. É para esses países que as transnacionais vão em busca de mão de obra barata, mercado consumidor e possibilidades de maiores lucros. Por vezes, estes países possuem um alto número de pessoas desempregadas do ponto de vista formal, sem assinar a carteira de trabalho, mas que trabalham na informalidade, se inserindo, portanto, no capitalismo pelo consumo. Podemos dizer, portanto, que o processo de globalização é a principal causa desse aprofundamento das desigualdades socioeconômicas. Outro aspecto negativo do processo de globalização
é a concentração de renda nas mãos de uma minoria privilegiada da população, o que ocorre tanto nos países mais ricos quanto nos países mais pobres. Essa minoria é composta, de maneira geral, por donos de grandes corporações, especuladores financeiros, políticos, grandes empresários e proprietários de grandes porções de terra. Para você ter uma ideia, a soma das 3 pessoas mais ricas do planeta supera o PIB dos 50 países mais pobres. O que podemos pensar então depois da reflexão que fizemos? Que a globalização, da mesma forma que proporciona a integração efetiva de diversas nações, favorece também a consolidação do poder dos países ditos centrais, desenvolvidos, enquanto ocorre ao mesmo tempo a marginalização de determinadas regiões do mundo subdesenvolvido, promovendo um processo de exclusão e aprofundamento da pobreza global. É estranho pensar que a globalização produz pobreza e separações, ao invés da ideia de aldeia global como ela prometia décadas atrás, não é? Talvez por isso, superaluno, podemos dizer que estamos em uma contramão da globalização, a desglobalização. Isso nós vamos descobrir na nossa próxima aula. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido essa super aula e que aproveite ao máximo os exercícios aqui da plataforma. Eu te vejo na próxima e até mais!